Oi, gente, boa noite, mais uma vez, gravando agora no final de semana, com um pouquinho de atraso, já me desculpo com vocês de antemão, alguns problemas aqui em casa, fora, enfim, vida que segue nesse período de quarentena, né? Para a gente matar de vez o assunto de interação gênica, eu resolvi trazer para vocês um tema, mais como um extra, digamos assim, do caso específico da herança da cor dos olhos. Por quê? É uma herança que cai muito dentro dos quesitos mendelianos. Nos quesitos mendelianos a gente já discutiu ela em sala de aula. É bem tranquilo. Só que quando você vai tratar da genética um pouco mais aprofundada, a herança da cor dos olhos, ela entra na interação gênica também. E o mais interessante, ela abarca dois tipos de interação na codificação de uma única característica. Isso é muito interessante. Só lembrando, quando a gente trata de mendeliana, não sei se vocês lembram, o azão é aquele gene que codifica os olhos escuros. E o azinho codifica os olhos mais claros. Isso é a mendeliana pela mendeliana. Aí, mas uma pessoa de olhos escuros pode carregar o gene recessivo para olhos claros. Se casar e tiver relações com uma pessoa de olhos claros, tem tanta possibilidade do filho nascer com olhos claros. Esse é o pensamento mendeliano, esse é o pensamento básico. Só que a herança de cor dos olhos é uma herança muito complexa, que envolve mais de um par de genes, daí a interação gênica dela. Ela entra também como assunto de nossa última aula de herança quantitativa, porque ela trabalha com variações, com variáveis contínuas. Ou seja, não é só preto, castanho escuro no caso, e azul. Você tem gradações, você tem um castanho escuro, você tem um castanho claro, você tem um verde, que é um intermediário, você tem um azul. Então, cor dos olhos entram na herança quantitativa por isso, porque a característica que você trabalha entra como variáveis contínuas. E aí o que acontece? Herança da cor dos olhos. O efeito fenotípico é causado basicamente pela deposição da melanina, que é um pigmento que a gente fala muito em biologia. O exemplo de herança quantitativa que a gente deu na aula passada também era em relação à melanina, só que a melanina é depositada na pele, que dá aquelas variáveis contínuas em relação à cor da pele. Nos olhos vai ser um processo parecido. Aí o que acontece? Nos olhos, esse disco dos nossos olhos que dá origem à cor, que é o colorido do nosso olho, ele é chamado de íris, certo? Então, a deposição de melanina, dependendo da posição que ela vai ser depositada na íris e a quantidade, é que vai dar origem às diferentes cores no olho. Agora uma buzina aqui também, como eu digo aqui é tudo na base do improviso, certo? Então, o que acontece? Estou cantando um brega agora também. Agora, o que acontece? Veja só. Se a deposição ocorre na parte anterior da íris, ocorre em maior quantidade na parte anterior, o olho tende a ser castanho, a ser puxado para o castanho. Castanho claro, castanho escuro, aí vai depender da quantidade. Se a deposição da melanina cair mais na parte posterior da íris, ou seja, você tem pouca melanina na parte anterior e você tem mais melanina na parte posterior, a tendência dos olhos é ser azul. Então lembre-se, é a quantidade de melanina e a posição que ela é depositada. Se você tem uma quantidade intermediária de melanina na parte anterior e posterior, uma quantidade intermediária, os olhos vão tender para a coloração verde. E claro, essas cores também vão ter seus estratos. Por isso, mais uma vez que eu digo a vocês, é uma herança do tipo quantitativa, porque está tratando de uma variável contínua. Não só existe castanho e azul, você tem as gradações. Isso caracteriza uma característica quantitativa e uma herança do tipo quantitativa.
Então, essa é a primeira parte. Está envolvido com a produção da melanina e o local que ela é depositada na íris. Continuando. Sabendo disso, até agora, porque a herança de cor dos olhos ainda não é totalmente esclarecida pela biologia, sabemos que tem 2 cromossomos envolvidos nessa herança. O cromossomo 15 e o cromossomo 19, certo? Um desses cromossomos, ele vai ter um par de genes, que é um gene com essa abreviação aqui, GY, que vem de Green Eye. É um gene que, vamos representar ele pela letra G, certo? Se ele for dominante, se ele for GV, ele vai levar a coloração dos olhos verdes. Se ele for o recessivo dele, no caso, o que se expressa menos, na verdade, que é o GA, ele vai ter uma coloração dos olhos azuis. Não, mas onde é que entra o castanho nisso tudo? Aí é que tá. No outro cromossomo, você tem outro par de genes, que esse é chamado de BEI, que vem de Brown Eyes. Brown, marrom. O que acontece? Do mesmo modo que aqui, ele tem uma versão dominante, uma versão que se expressa mais, que vai levar os olhos a um tom mais puxado para o castanho, e ele tem uma versão menos, que se expressa menos, que vai levar os olhos para um tom mais azulados. Só o que acontece nisso? O gene BM, ele é epistásico. Lembra de epistasia? Então, a pessoa tem, de acordo com o gene J, a pessoa tem a codificação para ter olho verde ou azul. Se ela tiver o BM, o olho vai ser castanho. Porque o BM, ele vai inibir a expressão desses genes aqui. Por isso que, normalmente, olhos castanhos são mais abundantes. Certo? Apareceu o BM, vai ser castanho. Independente das letras, for BM, que é mais dominante em relação ao BA, vai ser de olho castanho. O fenótipo vai se expressar com o olho de tonalidade castanha. Se é castanho claro, castanho escuro, castanho médio, aí vai variar de acordo com a interação gênica aqui. Então, só para a gente encerrar essa aula, esse vídeo era para ser rápido propositalmente. Para uma pessoa expressar os olhos verdes, o que acontece? O que é que ela teria que ter? São 2 pares de genes que até agora sabem que atuam, que são os Bs e o G, certo? Para expressar olho verde, teria que ser BA, BA, porque se aparecer BM, lembre que vai só para o castanho. GV, e aqui a gente bota o tracinho, porque se for GV, vai ser verde. Se for GA, vai ser verde também, porque o GV é dominante em relação ao GA. Então, para ser olho verde, tem que ser esse genótipo aqui. Para a pessoa ter olho azul, aí é o mais raro. Olha aqui, só puxando a setinha, o fenótipo vai ser olhos verdes. Para ter olho azul, teria que ter o BA, BA, e aqui teria que ser GA, GA, que aqui já expressa os olhos azuis. Se tiver um GV aqui, olho verde. Se tiver um BM aqui, castanho. O castanho é tão preponderante que pode aparecer o BM, aqui pode ser BA, GA, GA, vai ser castanho. Então lembre-se disso. O gene BM, ele é epistásico, ele aparecendo
ele inibe a expressão desse par de genes aqui, que é o GG. Olho verde, você tem um genótipo mais flexível, tanto sendo GV-GV ou GV-GA, vai ser verde. E olhos azuis tem que ser GA-GA. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Mais uma vez, cor dos olhos é algo que é muito batido em prova. Geralmente a abordagem é a mendeliana, aquilo que a gente viu em sala de aula que eu mostrei rapidamente aqui. Agora, se cair uma questão falando de herança de cor dos olhos, colocando que é uma herança codificada por interação gênica, essa é a resposta mais correta. Porque entra tanto a herança quantitativa com epistasia nessa relação aqui. E já descobriram mais alguns pares de genes que, em tese, interferem aqui. Ou seja, a herança de cor de olho é muito complicada. A biologia, como eu já disse para vocês, ainda não sabe direito como funciona. Então, galera, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, só para a gente bater o martelo de vez em interação gênica, ok? As questões já estão prontas, mandarei para César hoje ou amanhã no máximo, e vou trabalhar nos vídeos. Eu não sei se eu vou resolver blocos de questão, não sei se eu faço meio que uma live com vocês. Vou decidir isso, aí eu repasso para César, eu falo com vocês diretamente, beleza? Valeu, boa noite.